Bom, meus amigos, nesse vídeo falando do assunto bruxas, eu gostaria de falar sobre as bruxas de Salem. Vocês já ouviram falar sobre isso? As bruxas de Salem. Foi uma série de execuções e julgamentos na América colonial do século XVII. Salem situava-se aonde? Nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts. Era uma colônia britânica no século XVII. Nessa região existia ataque de índios, pequenos crimes e disputas por terras, que agitavam toda a cidade de Salem. Mas no dia 19 de agosto do ano de 1692, guarda essa data, foi um dos ápices do famoso julgamento das bruxas de Salem. O caso mais conhecido da caça às bruxas que aconteceu naquele ano em uma pequena cidade de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, como eu falei. Aconteceu em uma colônia britânica puritana, onde a igreja comandava tudo. Os puritanos tinham suas próprias leis. Eles comandavam essa colônia britânica. Cerca de 200 pessoas foram presas ou acusadas de bruxarias, e 20 mulheres foram condenadas à morte. 5 delas foram executadas nesse dia 5. No mês de fevereiro, quando a filha de 9 anos do reverendo de Salem, chamado Samuel Parris, ficou muito doente, o que ela tinha? Histeria, gritava, fazia uma série de coisas. A menina tinha sintomas esquisitos, muito esquisitos. O mesmo aconteceu com a sobrinha de Parris, de Samuel Parris, de apenas 11 anos, não foi só a filha de 9 anos, mas a sobrinha de 11 anos. E uma outra garota da mesma idade, de 11 anos. Os líderes religiosos pressionaram as meninas, houve uma pressão das meninas. Elas culparam 3 mulheres pela doença. Quais foram essas mulheres? Tituba. Tituba era uma escrava, talvez era da República Dominicana ou da África, mas era uma escrava. Sarah Good, uma mendiga, e Sarah Osborne, uma idosa pobre. A escrava Tituba confessou que recebeu uma visita do diabo que tornou-se uma serva desse diabo. Por que ela falou isso? Ela falou isso por acreditar que tal confissão dela a livrasse da forca. Tituba também acusou outras mulheres que estariam tramando contra os puritanos. As mulheres negaram tamanho disparate, é um disparate, isso elas negaram. Assim, as 3 mulheres foram presas. A cidade entrou numa paranoia sem par. Mais acusações começaram a surgir e até uma garotinha de 4 aninhos foi presa por alguns meses no meio do tumultuado julgamento. Nenhum conhecido ministro da igreja se salvou. Esse ministro foi enforcado e seu veredito era que o ministro era o líder das bruxas. Olha que veredito estranho. Por quê? Ele foi acusado de enfeitiçar os soldados que estavam sob o comando dele, que foram em uma campanha militar contra os índios e se fracassaram. Houve um fracasso nessa campanha militar. As caças às bruxas só terminou quando o governador William Phips atendeu a um pedido do então presidente da Universidade de Harvard. O que esse presidente falou? Que denunciou o uso de evidências especulativas, testemunhos sobre sonhos e visões. O que esse presidente falou? É melhor que 10 bruxas ou mulheres suspeitas de bruxaria escapem do que uma pessoa totalmente inocente seja condenada, escreveu. William Phips foi então pressionado por isso e também pelo fato de sua esposa estar sendo acusada de bruxaria. Ele decretou o fim do julgamento no dia 29 de outubro. Diversas pessoas envolvidas admitiram estarem erradas no julgamento e admitiram isso publicamente. No ano de 1702, os julgamentos foram considerados ilegais e 9 anos depois de todo ocorrido, a colônia determinou que os nomes dos condenados fossem limpos e cedeu uma recompensa financeira para os herdeiros. No ano de 1957, o estado de Massachusetts pediu desculpas formais pelo ocorrido na colônia. Atualmente,
O caso das bruxas de Salem, envolvendo mulheres e crianças, é considerado um exemplo de histeria ou paranoia coletiva. Há também teses, como uma publicada pela psicóloga Linda Caporael, que atribui os sintomas esquisitos das crianças a um tipo de fungo que pode ser encontrado no pão e que pode provocar espasmos musculares, vômitos e alucinações. Na verdade, o episódio conhecido como Bruxa de Salem não passou de um mal entendido. O juiz Rathborne, o juiz Samuel Sewall e o juiz Samuel Staunton condenaram. Houve uma primeira bruxa condenada, foi Bridget Bishop, que ela foi enforcada em junho. Tá? A crença no sobrenatural, especificamente na prática do diabo, dar a certos humanos, que são as bruxas, o poder de prejudicar outras em troca de sua lealdade, já tinha surgido na Europa, já no século XIV, estava generalizado pela nova colônia puritana colonial da Nova Inglaterra. Além disso, a dura realidade da vida na comunidade puritana rural de Salem, agora conhecido como Danvers, na altura incluiu o rescaldo de uma guerra britânica com a França nas glórias americanas em 1689. Houve essa guerra. Em janeiro de 1697, o Tribunal Geral de Massachusetts declarou um dia de jejum pela tragédia do julgamento das bruxas de Salem. Um dia de jejum. Julgamentos ilegais, e o presidente do tribunal, Samuel Sewall, pediu desculpas publicamente pelo seu papel no processo, porque ele foi um dos que julgou as bruxas. De fato, o legado vivo e doloroso dos julgamentos das bruxas de Salem durou até o século XX. Gostaram? Espero que vocês aprendam mais.